Na ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Excelência, tem uma questão de ordem. Qual seria? Vossa Excelência disse que a audiência está sendo gravada em áudio, né? Sim. Então, a defesa do ex-presidente Lula, com base no artigo 367, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, gostaria também de fazer o registro da audiência. Comunicar a Vossa Excelência que, com base na autorização legal, gostaria de fazer o registro da audiência. Do áudio? Quando for em áudio apenas, em áudio. Se for em áudio e vídeo, é o que diz a lei, que assegura não só a parte, como é uma prerrogativa do advogado fazer esse registro. A própria OAB do Paraná encaminhou a Vossa Excelência uma manifestação nesse sentido. Certo. Aqui tem uma lei especial que é a 2.850, que protege a imagem dos aqueles que fizeram colaboração, e ela é especial em relação a essa disposição. Então, em relação aos depoimentos das pessoas que fizeram colaboração leniência, fica indeferido qualquer registro de imagem. Sim, não, eu disse quando houver registro de imagem, aí a defesa também gostaria de fazer o registro de imagem. Quando houver a intenção da defesa de filmar, faça o requerimento concreto, não decida em abstrato. Certo? Por hora, eu estou, por lealdade, comunicando então o registro em áudio. Certo, registro em áudio não tem problema. Pois bem, senhor Ricardo Pessoa. Senhor Ricardo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. O senhor também fez um acordo de colaboração premiada, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Ricardo? É isso mesmo, Excelência. Senhor Ricardo, nessa dupla condição de testemunha e de colaborador, o senhor então tem esse dever, e eu vou lhe advertir que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente, e além disso, o senhor perde seu acordo, certo? Correto. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigada. Apresento ao eminente juiz meus cumprimentos e a todos os presentes e inicio aqui as indagações do Ministério Público. Senhor Ricardo, algumas perguntas que eu farei para o senhor já respondeu em outras ações penais, já são de conhecimento do juízo, mas há necessidade de que elas sejam novamente formuladas, então eu peço ao senhor que responda de forma bastante objetiva as perguntas que forem aqui formuladas. Qual a atividade do senhor de 2004 a 2014? Eu era presidente da UTC Engenharia S.A. e da UTC Participações S.A. E a empresa que o senhor dirigia, ela participava de procedimentos de contratação na Petrobras? Especialmente na Petrobras, no caso da UTC Engenharia. Era o nosso principal cliente. O senhor pode dizer se havia reuniões entre executivos das empresas que pretendiam contratações com a Petrobras para discutir a definição de resultados de obras, de contratações de obras na Petrobras, ou seja, combinar resultados de licitações? Haviam reuniões esporádicas, anuais, cerca de 3, 4 de maneira geral, para discutir prioridades e definir redução de competitividade em cada oportunidade dessa, baseado no programa de investimentos da Petrobras. O estabelecimento de prioridades consistia em uma divisão de obras, é isso que o senhor está Sim, senhora, exatamente. Nessas discussões, no estabelecimento, então, dessas prioridades a que o senhor se refere, eram definidas as empresas que iriam vencer as licitações e também outras que iriam oferecer propostas de cobertura? Eram definidas quem poderiam vencer e quem cobririam. A garantia do vencedor não era 100%. E o senhor próprio participava dessas reuniões? Participei de várias. E quem mais da sua empresa participava dessas reuniões? Especialmente eu e um colega meu no final, chamado Antônio Carlos Miranda. E durante quanto tempo ocorreram essas reuniões? Essas reuniões ocorreram de 2006 a 2013, 2012. E o senhor estava presente em todo esse período? Estava presente nas reuniões que existiram, que eu participei. Que é capaz de ter havido muitas reuniões que eu não tenha participado. Tá?
E qual era a periodicidade dessas reuniões? Eu preciso explicar um pouco qual era a sistemática que se usava. Baseado no programa de investimentos que todo ano a Petrobras lançava, programa de investimento de 4 anos, naquele programa já se definiam quais eram os investimentos na área de refino, como também na área de exploração e produção. Na área de refino, o volume de negócios era tão grande, tanto nas questões de ampliação da carteira de refino de gasolina, quanto da parte de meio ambiente, que eram necessárias obrigatoriamente se fazerem hidrotratamento de instáveis, plantas muito grandes, que as oportunidades eram tantas que suscitavam as empresas se reunirem para definir quem queria o quê. Essa é a realidade. E nós definimos as prioridades e, depois de definidas as prioridades e quem estava interessado, alguns grupos ou subgrupos se formavam para identificar o que é que eles queriam cada um desses. Inicialmente, dentro do próprio grupo maior, que variava entre 9, 10, 12, 15, o pessoal fala muito do número de 16, mas não era fixo, se definia também aí as empresas que poderiam cobrir ou dar preços maiores do que quem estava sendo privilegiado naquela oportunidade ou naquela unidade que fosse ser licitada. Isso significa que de uma lista de cadastro da Petrobras, de pelo menos 20, 22 empresas cadastradas nesse item de pacotes de EPC, ou de lump sum turnkey, no máximo 25 empresas tinham essa capacidade nacionais, algumas estrangeiras, se definiu a prioridade e alguns consórcios se formavam por causa do gigantismo de cada obra dessa, de cada contrato desse. E era muito difícil se conseguir propostas que não fossem vencedoras. Então nós chegávamos a pedir que se fizesse propostas para poder levar adiante a concorrência. E quais eram essas empresas que integravam esse grupo? Todas que eu já declarei na minha colaboração. A senhora quer que eu repita todas? Sim. Que eu conheço? Sim, as que participavam dessas reuniões, com essa periodicidade que o senhor indicou e com a sua presença. A periodicidade maior era de 3, 4 grandes reuniões por ano. Algumas delas ocorreram lá na própria nossa empresa, na UTC. O senhor poderia declinar algumas apenas? Eu posso lhe dizer a Odebrecht, a Andrade, a Camargo, a Queiroz, a OAS, a Tequinte, a EB, a GDK, ao próprio UTC, a CETAL, a Engevix, a Promon, a Skanska. Então, não sei quantas eu listei aí. O senhor referiu-se à Odebrecht, participava então, portanto, dessas Sim, reuniões senhora. também. E quem representava os interesses da Odebrecht nessas reuniões? Nos contatos comigo, o senhor Márcio Faria. Alguém mais da empresa? Nas reuniões, só Márcio. Durante todo esse período? Sim, senhora. E o funcionamento dessa reunião de empresas, e, em última análise desse cartel, envolvia o pagamento de propina a agentes públicos? Nessas reuniões não se discutia esse tipo de assunto. O assunto propina era discutido a cada um individualmente. Mesmo quando tinha consórcio, é que o assunto propina vinha à tona depois já da obra contratada, como é que se fazia a divisão para pagamento dessa propina. Mas nessas reuniões não se discutia propina. A sua empresa pagou propina às diretorias da Petrobras? Pagamos propina tanto à diretoria de serviços quanto à diretoria de abastecimento. O senhor tem conhecimento de que as demais empresas integrantes desse grupo também efetuavam pagamento de propina? As que tiveram consórcio com a UTC, eu tenho conhecimento pleno, mas sem porque era-me dito nas reuniões do conselho. Os outros eu tenho informação, mas eu não posso lhe garantir nada. Mas a informação que eu tenho é que também pagavam. E a quem era paga propina na diretoria de serviços da Petrobras? A Pedro Barus, com os seus intermediários, e a João Vacari Neto, por solicitação do diretor Renato Duque. E na diretoria de abastecimento? Ao diretor Paulo Roberto Costa, através do seu Alberto Youssef. No meu caso,
o senhor Alberto Youssef e o deputado Zé Janine, enquanto ele esteve vivo, né? E por que era efetuado esse pagamento de propina? O que o senhor e esse grupo de empresas ganhava com essa prática? Eu diria para a senhora o seguinte: se pagava a propina porque nós éramos instados a colaborar. A colaborar tanto para o Partido Progressista, através do diretor Paulo Roberto, através do Zé Janine. Isso depois ficou a cargo do Alberto Youssef, e a diretoria de serviços, que ficava uma parte dentro da casa, como eles chamavam, dentro da própria companhia, com o Barusco, eventualmente pode ser o diretor Duque, e também uma parte com o João Vacari, que era para o Partido dos Trabalhadores. Por que se pagava isso? Porque nós éramos cobrados. E era o senhor que fazia ou encaminhava esse pagamento de propina aos partidos políticos? Eu encaminhava através dessas pessoas que eu falei. Eu tinha contato com o João Vacari, como tinha contato com o deputado Janine, e depois Alberto Youssef, que tomou a iniciativa de querer substituir durante um período, coisa que ele não conseguiu. Então, era com o João Vacari que o senhor tratava? Sim, senhora. No que concerne a solicitação de propina no âmbito da diretoria de abastecimento, então o senhor disse que tratava com José Janine. José Janine, depois Alberto Youssef, e com o próprio Paulo Roberto Costa, conversei algumas vezes. Como foi essa abordagem de José Janine ao senhor? A abordagem de José Janine foi direta e incisiva, de que nós teríamos que contribuir com 1 a 2% de cada contrato que fosse assinado no âmbito do abastecimento. E quando começou essa... Começou em 2005, 2006. O senhor se lembra das circunstâncias? A circunstância, eu fui chamado pelo deputado Zé Janine, do qual já conhecia do passado. Eu o conheci na Câmara na década de 90, e ele me chamou na casa dele, no apartamento dele em São Paulo, dizendo que a diretoria de abastecimento, a partir de determinada data, ia ser do Partido Progressista, do PP, que de agora em diante nós teríamos que contribuir com um percentual de cada contrato, que ele imaginava 2%, que depois foi negociado para em torno de 1%. Isso apenas no que concerne à diretoria de abastecimento? Sim, senhora. E quando se iniciavam os pagamentos? Nós tínhamos sempre a discussão de fazer esse pagamento de maneira fixa e parcelada no período entre o terceiro mês de cada contrato até o penúltimo mês de cada contrato, que permitisse pegar toda a parte do total do percentual estimado, transformar em parcelas fixas e mensais, para não ter vinculação com cada recebimento, nem tem sentido ficar discutindo dessa forma. Então, nós parcelávamos de maneira igual. Uma obra de 24 meses, nós pagávamos em 18 meses. Se tivesse aditivo, pagava em mais 5, 6, aditivo de prazo, no caso, né? E qual era a forma de obtenção dos valores para esses pagamentos? Nós tínhamos duas formas de obtenção. Ou era por Caixa 2, através de operações de Caixa 2 que nós fazíamos, já está na minha colaboração vastamente dito, ou então através de contribuições políticas oficiais. No caso do João Vacari, grande parte, a grande maioria foi através de contribuições políticas, para o partido, para o Diretório Nacional especificamente. Quando o senhor diz contribuições políticas, então a forma de pagamento de propina era através de doações? Para o partido, para o diretório. E esses valores eram abatidos da... É claro, era abatido do nosso controle. De né? propina do mantida? controle, exatamente. O senhor efetuava esses controles? Eu, inclusive, já dei esses controles aqui na minha colaboração. E de que forma João Vacari começou a procurá-lo e o abordou? O Vacari me procurou, eu o conhecia muito pouco. Em 2006, ele já estava junto com a campanha, em campanha. Ele depois me foi
pelo que eu me recordo, ele me foi encaminhado pelo diretor Duque, e aí ele me começou a estabelecer uma linha de controle para cada contrato que a gente fizesse. O senhor efetuava pagamento diretamente ao diretor Duque? Não, nunca dei para o diretor Duque, eu nunca dei um valor em espécie. Eu dava para o Barusco, que representava ele. Para o Barusco, então, repassava para Duque e também... O que Barusco fazia, eu não posso lhe dizer. Mas Barusco geralmente tinha muita proximidade com o diretor Duque. Eu me reunia muito com Barusco na casa do Mário Góes, e lá era onde eu entregava todos os recursos de Caixa 2. A parte que cabia a ele ao que ele chamava de casa, né? Ao Vacari, eu me reunia sistematicamente com o Vacari, lá no meu escritório na UTC em São Paulo, onde a gente fazia um controle, praticamente uma planilha de controle obra a obra. Na época de campanha, as coisas se dividiam, porque tinham algumas contribuições para a campanha que não eram vinculadas a obras, eram meramente contribuições de campanha. Mas a grande maioria era descontada dessa planilha. Eu queria fazer indagações com relação a contratações específicas. O senhor se recorda de a UTC ter participado de consórcio com a Odebrecht em obra da Petrobras, em que tenha havido pagamento de propina? Sim, senhora. Em que obra? Nós tivemos muitos consórcios com a Odebrecht. Nós tivemos um consórcio na Revap, na planta de meio ambiente da Revap, um propeno na Revap também. Nós tivemos o consórcio do Compeg, da Central de Utilidades. Nós tivemos o consórcio, geralmente com uma terceira, né? No caso da Revap, refinaria de São José dos Campos, foi com a Promon, o segundo consórcio. O primeiro fomos nós e a Odebrecht só, que é o propeno. No Compeg, nós tivemos um consórcio na Central de Utilidades, que era Toyo Engineering, do Japão, Odebrecht e nós, que foi um consórcio oriundo de uma eventual futura concessão que não houve. Esse foi o maior consórcio que nós fizemos. Tivemos um consórcio também na Compar, a planta de gasolina aqui da refinaria de Araucária. É uma obra também muito grande. Nós, a Odebrecht, a UTC e a OAS, tivemos um consórcio utilizando a base da Petrobras no Paraguaçu, no Rio Paraguaçu, o consórcio desde a PRA1, isso aí tem muitos anos, depois a P5960, também foi um consórcio feito também nessa base, e lá de P59 são duas plataformas elevatórias, junto com a Queiroz Galvão também. Pelo que eu me recordo de consórcios com a Odebrecht, além desses, tem o consórcio construtor para construir o estaleiro Enseada do Paraguaçu, atual Enseada Indústria Naval, que tem, além do consórcio construtor, tem a sociedade do Enseada para se construir as sondas, 6 sondas de perfuração, no qual, no momento, nós estamos nos retirando dessa sociedade. No que concerne ao consórcio Compar, que o senhor fez referência, Sim, em associação Odebrecht, OAS e a sua empresa, então houve pagamento de propina? Sim, senhora, houve. Como foi que se deu o pagamento? Quem recebeu? Como foi pago? Ali, nós e a Odebrecht, eu não me recordo o que ficou a cargo da OAS, mas nós e a Odebrecht, me parece, discutimos o seguinte, isso está na minha colaboração. Eu paguei ao Paulo Roberto Costa e a Odebrecht pagou a diretoria de serviços. Paguei ao Alberto Youssef. E nesse tratamento relativo ao pagamento de propina, a pessoa de contato do senhor era Márcio Faria? Sim, senhora. E com relação à citada também para o senhor, construção das plataformas P59 e P60, em associação da UTC com a Odebrecht e Queiroz Galvão, reunidas no consórcio Paraguaçu. Sim.
esse consórcio venceu a licitação e eu indago ao senhor também, houve pagamento de propina? Não houve nenhum entendimento entre as empresas. O único entendimento que teve foi a formação desse consórcio. Não houve entendimento de reuniões, não se combinou nada, mas houve como, havendo entendimento entre as empresas ou não havendo, o pagamento da propina era feito. Nesse caso não houve entendimento em reuniões porque era uma obra offshore? A obra offshore nunca tinha entendimento, porque sempre existiam empresas estrangeiras que participavam. Eu não conheço nenhuma obra, não participei de nenhum entendimento em contrato de plataforma. Mas as propinas eram pagas de qualquer forma. E como foi que se deu o pagamento da propina nesse caso? Eu me recordo que eu paguei uma parte dessa propina para o Barusco. Porque nesse caso não existia área de abastecimento, só existia área de serviços. Me parece que nesse caso aí, em vez de 1%, passou a ser 2%, mas de uma maneira global. Eu não me recordo agora, a senhora me desculpe, mas está... Em termos de colaboração complementar, é o anexo 210 do evento 1 desta ação penal. O senhor disse que o pedido foi direcionado ao Odebrecht no importe de 0,5% a 1% em cima do valor da obra, que o senhor ficou sabendo desse pedido por Rogério Araújo e Márcio Faria. É isso. Mas eu fiz o O senhor pagamento. reitera essa Reitero. sua afirmação? Estou achando 0,5% aí meio errado, mas devia ser 1% no mínimo. Geralmente foi, quando a obra era só diretoria de serviços. Que era o caso dessa obra, apenas diretoria de serviços. Exatamente, sim, senhora. Então, o senhor está afirmando que o percentual pago foi da ordem de 1%? Geralmente era esse o valor. Depois se combinava um valor fixo, como eu disse anteriormente, e não era mais 1%, era algo próximo disso. E agora, já encaminhando para o final, o senhor sabe dizer se houve acerto do cartel e pagamento de propina nas obras do Reneste e do Comperge? Do Reneste houve acerto, não de pagamento de propina, mas houve acerto de quem ia fazer o quê nos grandes pacotes. O que eu posso lhe informar na Reneste é que nas reuniões de prioridades, os grandes pacotes da Reneste tiveram alguns pediram a prioridade. E o restante dos pacotes da Reneste, não. Lá foram mais de 30 pacotes. E, na verdade, 5 ou 6 pacotes tiveram prioridade dentro desse grupo. Agora, que houve pagamento de propina, deve ter havido, mas eu não tenho conhecimento. Não posso lhe afirmar. A sua empresa não participou desses pacotes? Não, senhora. Encerrei, então. Só essas perguntas. A celebração tem perguntas? Sem perguntas. Os defensores. Sem perguntas? Esclarecimentos do juízo. Essas contribuições políticas que o senhor mencionou, é um repasse de valores aos partidos políticos que apoiavam os diretores, isso? Exatamente, excelência. E o senhor mencionou que suas tratativas se davam com o senhor João Vacari. Sempre. Certo. O senhor chegou a tratar desses assuntos com o senhor Antônio Palocci? Nunca, senhor. O senhor chegou a tratar desses assuntos com o ex-presidente Luiz Inácio? Não, senhor. Esses valores que foram repassados à parte política através do senhor João Vacari, o senhor mencionou que é para a direção nacional do partido? Na grande maioria para o Diretório Nacional. O Diretório Nacional. No sede de São Paulo. E o senhor sabe a destinação disso dentro do Diretório Nacional? Se é para campanha, se é para onde? O que é me dito era que era sempre para reforçar o caixa do partido e para campanhas. Mas a grande maioria das contribuições eram feitas fora da campanha, períodos que não tinham campanha. O senhor também repassou valores a esse título de acertos de propina em contratos da Petrobras para campanhas presenciais? Não, senhor. Esclarecimentos do juízo. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Pode interromper a gravação.